Muito bem, estamos começando mais um podcast Conversa Séria com João Rafael dessa segunda-feira, onde você pode acompanhar através da Rádio Rural FM, da Rádio Cultura FM, do canal, do Conversa Séria e também através do YouTube. E hoje aqui a nossa conversa, vamos contar com a participação do Lenildo Lima, ele que é mentor empresarial, está aqui para bater esse papo com a gente também, o Emerson Batista, que vai também participar do nosso podcast de hoje. Vamos primeiramente com os cumprimentos, João Rafael, bom dia. Bom dia, Genilson, bom dia o Lenildo Lima, que é nosso convidado, o Emerson Batista, que vai nos auxiliar também a importância desses conhecimentos, principalmente dessas novas tecnologias de mercado, e para nós é um motivo de alegria e satisfação. Então eu gostaria que o Lenildo fizesse as suas considerações iniciais e até se identificando qual a sua área de atuação e como atua e que serviço ele está prestando aqui na nossa cidade de Guarabira, que é uma cidade importante comercialmente falando, Muito bem. Primeiramente, saber o que se trata o chamado mentor empresarial, Emerson. Muito bom, muito bom. Fico feliz pelo convite, grato por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês. E eu chego em Guarabira fazem 2 anos, vai fazer 2 anos, na verdade, em setembro. Sou de João Pessoa, de formação sou psicólogo, voltado à parte organizacional, eu sou especialista em gestão de pessoas e gestão empresarial. E atualmente eu atuo aqui em Guarabira em 21 empresas, a maioria delas do ramo de moda. Então temos várias lojas que estão conosco dentro do nosso grupo, e nós fazemos, resumidamente, o trabalho voltado para desenvolvimento de pessoas e organização de processos, com foco em vendas. Então, resumindo, o nosso trabalho de mentor empresarial é voltado para esses 2 pontos aí. A gente desenvolve os times, organiza os processos, todos eles para que o time tenha mais venda, a loja venda mais. Muito bem. Emerson, bem-vindo também aqui ao nosso podcast, fica à vontade, bom dia. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Pode formular sua pergunta, alguma coisa dentro da área empresarial, ao nosso entrevistado. Sobre o tempo de resposta, qual a importância que tu vê isso hoje? Você fala o tempo de resposta no WhatsApp? Isso. Tá, legal. No mercado hoje existe uma palavra chamada Omnichannel. Não sei se vocês conhecem a palavra, mas ela diz mais ou menos o seguinte: você precisa unificar todos os canais para que o atendimento ele seja muito similar. O que acontece às vezes? O cliente ele vai até a loja, ele é muito bem atendido fisicamente. Então nós temos 3 canais hoje praticamente que nós trabalhamos na captação do cliente, que é o WhatsApp, o direct do próprio Instagram e o cliente que vai até o salão. Então, na maioria das vezes, o lojista, ele pensa muito no atendimento presencial, que é importante, é muito importante. Todavia, com o decorrer dos anos, e isso tende a avançar, os clientes, eles buscam muito, antes de ir até o estabelecimento, saber, pedir alguma informação pelo direct, pelo WhatsApp. E muitos empresários, eles não estão atentos para esses canais. Então, assim como é importante o atendimento presencial, é crucial também que o atendimento online, ele também esteja na mesma intensidade. Já que nós temos uma população que vai caminhando para esse viés, vai entrando por esse caminho, então nós não podemos negligenciar nem o salão, nem o nosso direct, que a maioria das pessoas utilizam como sendo um canal de vendas, o Instagram é um grande canal de vendas, e também o WhatsApp. Então é muito importante que esses 3 canais eles estejam aí de forma muito, muito eficientes no que diz respeito ao atendimento ao cliente. Então não só o salão, mas todos os canais são importantes nesse viés. E eu tenho uma frase que eu digo muito que é o seguinte: um cliente mal atendido, ele não volta. O produto caro faz o cliente voltar, porque ele é desejoso de tê-lo. Agora, e a qualidade, Exato. Agora, quando o cliente ele é mal atendido, dificilmente ele volta. A não ser que você tenha uma média muito ruim de atendimento. Então, o cliente não tem escolha. Mas a empresa que se sai bem no atendimento, essa é a empresa que sai na frente de muita gente. Quer dizer, na sua opinião, o preço não influi tanto. Influi, mas não influi tanto. Porque muita gente se preocupa com promoção, com facilitar, com baixar os preços, dar desconto, mas muitas vezes não responde àquilo que o cliente deseja, Então, boa pergunta. Existem 2 palavrinhas que são importantes nós definirmos bem. Uma delas é preço e a outra é valor.
Tá? Preço é aquilo que está exposto. Então uma camisa é R$10, uma camisa é 20, uma camisa é 30, 50, 100, é o que está exposto. Só que outra coisa é o valor percebido daquilo. Por exemplo, se o cliente ele olhar para uma peça e a peça for R$100, esse é o preço da peça. Tá? Esse é o preço. O valor é o cliente olhar para aquela peça, ver o preço que é 100 e ele dizer assim, caramba, eu pensei que era 150. Ou seja, o valor percebido da peça é maior que o preço. Quando você tem um jogo de valor agregado no seu produto, agregado no seu serviço, o preço ele vem em uma segunda opção. Então, essa pergunta que o senhor me trouxe ela é importante. Eu preciso melhorar o valor, e o valor é a percepção do produto, é a percepção da loja, é a percepção da marca, e aí eu não me preocupo muito com o preço. Quando eu não tenho muito valor no meu produto, aí eu vou ter que trabalhar preço. Porque ou vai pelo valor percebido, para eu poder agregar valor financeiro em cima daquele produto, ou vai pelo preço. Mas existem muitos outros meios antes de você movimentar o seu preço. Até porque, o senhor falou sobre promoção, existe um movimento errado sobre promoção. O que é que acontece? As pessoas elas dão promoção a um produto, colocam um produto em promoção, e elas esquecem que promoção não é baixa de margem. Promoção é troca. Como assim, Lenildo? Se eu pegar um produto, por exemplo, imagina eu vou colocar ali uma parte da minha loja com 50% de desconto, certo? E eu vendo aqueles produtos com 50% de desconto. Se for uma queima de estoque, tá? Se for um produto que já está ali há muitos anos, aí faz até um certo sentido. Agora, se eu fizer promoção o tempo inteiro e eu perco margem em cima daquele produto, quem vai colocar aquela margem depois no caixa? Quem vai suprir aquela falta? Então o que a gente faz? Promoção é troca de preço. Eu pego um produto, esse produto ele serve como isca, é o que nós chamamos de boi de piranha. Eu atraio o cliente por aquele produto, mas todo o meu time de vendas está focado em vender outro produto. Vocês estão me fazendo entender. Eu entendo. Estou entendendo. Então eu atraio pela promoção, tá? Mas o movimento da minha loja é em produtos que não estão em promoção. Então entenda que promoção não é para vender. Promoção atrai o cliente. E quem faz o movimento dentro da loja é o time muito bem treinado. E você, como expert nessa área, você acha que o lojista ele tem que se preocupar com qualidade e variedade ou com estoque? Boa, legal. Existe... Deixa eu dividir aqui a pergunta. Vamos falar sobre estoque, por exemplo, tá? A Zara, que é uma das grandes lojas do varejo, ela tem algo chamado de fast fashion. Por quê? A Zara, ela mesmo produz o produto que ela vende. Certo? Ela produz. Então, a linha de produção da Zara é vertical. Então, ela consegue fazer essa distribuição. Só que a Zara, ela trabalha com estoque mínimo. Por quê? Porque como ela repõe constantemente, então ela não precisa de um grande estoque. Aí, detalhe. Eu tenho muitas lojas hoje que sofrem com estoque. Por quê? Muitos varejistas, eles confundem a questão de loja cheia, certo? E esquecem o time do produto. Porque todo produto tem um time. Certo? Tem um time. Então, aquela peça, por exemplo, ela foi comprada para aquela tendência, para aquele momento. Então, ele comprou muito, ele não analisou o seu giro de estoque, ou seja, quantas peças ele vende dentro de um período de tempo, porque ele não tem dados. Então, vamos pegar agora o São João que passou, mês de junho. O empresário ele não sabe quantas peças ele vendeu o ano passado, então ele vai deduzir que vai vender X esse ano. Então, como ele não sabe esse giro, ele compra uma quantidade muito maior do que aquilo que o time tem capacidade de vender. Aí entra também a questão de não fez marketing, toda essa parte que a gente vai entrar depois. Então, o estoque fica cheio, termina o período, não consegue vender, e ele vai forçar o time agora com a frase do seguinte: eu tenho um produto, minha loja está cheia, só que não vai vender mais. Porque aquele produto passou do time, perdeu o tempo de venda. Então é precisar aí sim fazer promoção, toda essa questão. Então um ponto de estoque é estoque mínimo e você tem que saber muito do seu giro de produto. A questão de variedades, tá? A questão de variedades, ela é importante dentro do seu nicho. Então antes de você querer ter vários tipos de produto, você precisa entender para que público você está vendendo. Porque eu posso acumular serviço, eu posso acumular produto, na nossa linguagem é a mesma coisa, tá? Produto e serviço. Eu posso ter um acúmulo de serviços que me dá um valor muito irrisório e aquele tipo de variedade não foi o suficiente
para que eu fizesse faturamento ou caixa. Então tem serviços ou produtos que eu não preciso. Aí eu preciso novamente fazer uma análise, certo? Eu tenho 5 produtos. Desses 5 produtos, eu tenho 100% de faturamento. Então vamos imaginar aí um faturamento de 100%. Eu tenho que entender quantos por cento cada produto daquele ali é responsável por esse faturamento. Aí eu consigo distinguir o que eu mantenho e aquilo que eu não mantenho. Eu prefiro ter produtos que eles girem mais, que eles rodem mais para o meu público, que o meu público de fato consuma aquele tipo de produto, do que eu dizer assim, eu tenho isso aqui para agregar valor ou para ter dentro da minha loja. Eu não preciso disso. Eu preciso entender aquilo que o meu público consome, que é que ele consome isso aqui. Então eu agrego serviço. Vocês têm rádio, tem podcast e talvez tenha alguns outros tipos de serviços que vão agregando para o cliente ideal. Então, hoje em dia, João Rafael, é muito importante que as empresas elas procurem um nicho, elas procurem um público-alvo, elas trabalhem de forma mais específica e não mais generalizada. Eu posso ter muita coisa dentro da minha loja, que é a questão de variedade. Todavia, essa variedade tem que atender o meu público-alvo. Tá? Então, é mais importante o público-alvo e depois eu determino a variedade de produtos. Entendeu? Qual a estratégia usada para fidelizar, portanto, uma clientela? Boa pergunta. Existem 2 formas de nós vendermos. Tá? 2 formas. São dois caminhos importantes. O primeiro deles é chamando muito atenção, certo? E aí entra o marketing. E o outro é relacionamento. Aí entra o time. Então são 2 canais que eu consigo vender, ou melhor, são 2 pontes que eu consigo vender muito. Eu chamo muita atenção, ou me relaciono muito. Quando eu pego uma loja, eu digo sempre que existem 3 tipos de loja. A primeira delas é a loja chão de shopping, tá? Essa é a loja mais simples, onde o atendimento é mais... O vendedor é mais guerreiro, ele tá ali na linha de frente, ele tá na porta, o cliente olha na vitrine, ele vai lá e já puxa o cliente. Eu tenho aquele que é primeiro piso, onde o vendedor ele não ataca o cliente de vitrine, ele tá mais tranquilo. Mas eu tenho a loja de último piso. Não sei se vocês já foram no shopping e já observaram que o último piso tem as lojas que você não sabe ser vendedor lá dentro. Verdade. Você não identifica ser vendedor lá. Por quê? Porque aquela loja de terceiro piso, ela não prioriza chamar atenção. Ela prioriza relacionamento. Então, por exemplo, a loja de primeiro piso, de chão de shopping, ela foca em quê? A chamar atenção. A loja de último piso, ela foca em relacionamento, certo? Então, chamar a atenção vem as estratégias de marketing e relacionamento, aí é time, não tem condições. A gente tem outra coisa. Eu preciso muito, mas muito, marketing entra na parte de brand, para fortalecer a minha marca, para fazer o meu time, para fazer o meu cliente se identificar com o meu tipo de produto, ele virar fã, de fato, da minha marca. E a parte de relacionamento é o time. Aí, por que é muito importante hoje você fazer um trabalho de relacionamento? Existem alguns tipos de clientes e hoje nós trabalhamos com 6 tipos, tá? Mas eu vou falar de 2. O primeiro é o novo cliente e o segundo é o cliente de base. Então vamos entender o seguinte. Imagina que eu faço um tráfego pago ou eu faço um trabalho de marketing. Esse trabalho de marketing, na maioria das vezes, ele é voltado para o novo cliente, certo? É mais fácil eu vender para o novo ou para quem já me comprou? Para quem já comprou. É para quem já comprou, isso, certo? Isso. Por quê? Quem já comprou já acredita na marca, já utiliza o produto, já gosta do produto. E eu tenho esse outro cliente que é um novo cliente. Esse vem cheio de objeções. Primeiro, que eu vou ter que pagar para me comunicar com ele. Eu vou ter que fazer um trabalho de marketing muito forte para que esse cliente seja atraído para a loja, certo? Para a empresa. E esse cliente vai comprar pouco. Dificilmente um novo cliente ele tem um ticket médio alto, porque ele não conhece muito a marca. Tá? Então eu posso trabalhar por esse viés aqui. Isso é um viés. O segundo é o cliente de base. Aí entra a sua pergunta, o relacionamento. O cliente que compra, ou melhor, o cliente que já é cliente da minha loja ou da minha empresa, ele tem muito mais facilidade em comprar um segundo produto, em comprar um segundo serviço, porque ele já conhece. Agora, como é que ele faz isso? Eu me relacionando. Então eu faço um pós-venda, eu mando mensagem no dia do aniversário desse cliente, eu entendo se esse cliente, quais são os gostos desse cliente, para que eu venha oferecer para esse cliente o produto certo, não tá mandando o mesmo produto para todos os clientes.
Então, quando eu falo sobre relacionamento, eu falo sobre entender esse cliente, estar no dia a dia desse cliente e me relacionar através da comunicação. Ou seja, é o perfil individual de cada cliente, no caso, né? Perfeito, É isso? perfeito. Eu preciso, e esse de base aqui, eu digo sempre o seguinte: nenhuma empresa se sustenta com novo cliente. Nenhuma. Toda empresa se sustenta com cliente recorrente. Se o cliente vier e comprar só uma vez e ir embora, nenhuma empresa sobrevive. Isso é a importância da retenção, né? Isso, exato. Então, o que mantém uma empresa é a recorrência, é o cliente comprando todo mês. É o mesmo cliente comprando de novo, é o que nós chamamos de LTV. Só que para isso tem que relacionar bem. E o que fazer para sustentar esse cliente dessa forma? Boa, legal. O relacionamento ele já é essencial para sustentar o cliente, para manter o cliente. Então, vamos entender alguns pontos aqui. Se eu entendo que eu tenho um cliente, vamos dividir aqui. Eu tenho 3 tipos de cliente. Eu tenho o cliente prata, que é aquele cliente que ele não é o ouro, mas ele tem um ticket médio legal. Eu tenho o cliente bronze, aquele que entrou agora na empresa, ele tá começando a conhecer, tá? E eu tenho um cliente que é o cliente ouro, que é aquele cliente que deixa muito dinheiro na empresa. Tá? Ele ajuda muito na receita da empresa. Então, primeiro eu defino isso aqui. Tá? Quando eu entendo esses 3 tipos de cliente, eu começo a aprimorar o relacionamento. Tá? Esse cliente que ele deixa mais dinheiro dentro da empresa, esse cliente que está comigo todo ano, ou melhor, o ano inteiro, participa mais da empresa, ele precisa ter alguns privilégios. Alguma participação gratuita, por exemplo, na nossa empresa, os clientes que já estão conosco há mais de um ano, eles entram em um outro tipo de processo, que aqueles que estão conosco há menos de um ano ainda não entraram. Os times deles participam de premiações, eles ganham, né, a cada período, eles ganham brindes, eles ganham presentes da nossa empresa. A gente trabalha com o cliente de base de uma forma um pouco mais de perto. Então esse cliente ele tem alguns privilégios. Claro que eu não irei você não pode dar a esse cliente privilégios que vão desestabilizar o teu negócio, tá? Mas para manter esse relacionamento, fidelizar esse cliente, eu preciso fazer um pouco mais por ele. É o que nós chamamos de over delivery. Ou seja, eu prometo dar a ele um bolo, eu dou a ele um bolo, um copo de refrigerante, trago as velas e ainda assim se ele precisar. Muito bem. É muito importante a questão da indicação. E quando o cliente tem uma boa experiência na empresa, geralmente ele indica automaticamente. Mas como é que o empresário pode criar um funil de indicação intencional? Boa, legal. Essa palavra é muito importante. Vamos entender o seguinte: a indicação, ela está no controle do empresário? A resposta é não. Tá? A indicação está no controle do cliente. Certo? Então você pode fazer um super atendimento e ainda assim o cliente não te indicar. E você pode fazer um trabalho um pouco mais simples para um cliente e ele achar que foi um excelente trabalho e passar a te indicar muito. A indicação, ela foge do controle do empresário. O que é que eu digo sempre? Não aposte na indicação. Como assim, Lenildo? A indicação sem planejamento, a indicação sem intencionalidade, ela acaba sendo uma indicação falha. Então, quem tem um negócio, ele precisa controlar o negócio. Sim ou não? E se ele precisa controlar o negócio, ele também precisa controlar a indicação. Então, nós precisamos criar dentro da empresa alguns canais, ou melhor, alguns tipos de programa que sejam programas de indicação. Então, por exemplo, vamos pensar o seguinte: imagina que você faz um trabalho de indicação, chama todos os seus clientes, e no mês X, por um determinado período, que é para a gente gerar um pouco mais de escassez, por um determinado período, aquele cliente ele vai ganhar, tá, X bonificação se ele nos indicar, tá, X clientes dentro desse período. Então eu estabeleço o período, eu estabeleço a oferta, eu estabeleço o bônus e eu estabeleço o prazo. Então se eu quiser gerar indicação na minha empresa, eu não posso deixar na mão do cliente, porque o pessoal fala assim: o bom é o boca a boca. Assim que o pessoal fala, né? O boca a boca é muito importante. Nunca deixou de ser. Sempre será importante, tá? Mas para poder de escala, ele não funciona muito, tá? Se você não tem uma indicação que seja intencional, para o teu cliente, de fato, ele poder te indicar, você meio que persuadir, instigar o cliente a te indicar,
você dificilmente terá um crescimento de forma um pouco mais rápida. Aí, o que acontece hoje? Enquanto eu pego uma loja que já está há 25 anos no mercado, 20 anos, tá? Ele não tem a mesma intensidade de faturamento, de público, de uma loja que começou há 5. E qual a diferença entre elas? A intencionalidade naquilo que se está fazendo, que é o que você trouxe da palavra muito importante. Então, se você é intencional, eu acho que esse é o ponto que você tem que buscar muito. Quer indicação? Então, faça o seu cliente lhe indicar. Eu acho que essa seria a palavra, tá? Não deixe o seu cliente, ele de forma autônoma, queira ou não, indicar você. Crie programas, dê estímulo, dê bônus, faça todo o trabalho que faça isso acontecer. A qualidade do produto indica mais, então? A qualidade do produto, sim. Eu diria o seguinte, vamos pensar assim, existe hambúrguer hoje em Guarabira melhor que o do McDonald's? Eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas disso, tá? Existem lojas de departamento de moda masculina e feminina que vende produtos melhores que a Renner? Eu não tenho dúvidas disso. Certo? Só que qual o diferencial, então, dessas lojas? Elas aparecem mais. Então, quem aparece mais, vende mais. Não é o melhor. É quem aparece mais. Tá? Não adianta ter uma pedra de ouro no fundo do mar, não vale de nada. Muito boa resposta, realmente. Como o atendente deve usar para quebrar os padrões, paradigmas de um bom atendimento, de ser realmente um atendente, né, ousado com o cliente? Boa, muito bom, muito bom. O que a gente tem que analisar muito? O meu vendedor, ele precisa, antes de tudo, ser alguém com certas características. Por quê? Se eu ensinar técnicas de vendas para um vendedor que não acredita em si mesmo, não vai servir de absolutamente nada. Então, o nosso primeiro pensamento com o atendimento do nosso vendedor precisa ser como aquele vendedor se enxerga. Eu, como psicólogo, entendo o seguinte: existem 3 coisas que moldam o nosso comportamento. A forma que você se percebe, a forma que você percebe o mundo, tá? E a forma que você percebe o outro. Então, a forma como você se percebe, a forma como você percebe o mundo e a forma como você percebe o outro. Isso vai ditar a forma como você se comporta. Então, o primeiro lado a ser observado nos vendedores é como está esse vendedor. Então, às vezes eu estou forçando um coelho a voar quando ele só sabe correr. Então, eu preciso identificar primeiro quem é meu vendedor, que comportamento esse vendedor tem, tá? E existe algumas características hoje que todo vendedor ele precisa ter, tá? Então, o ponto principal é o primeiro olhar para o vendedor. Então, após isso aí, eu preciso ver dentro da minha empresa que tipo de vendedor eu quero. O que acontece muito, gente? As empresas abrem recrutamento e seleção e elas não sabem o perfil de colaborador que elas querem para a empresa delas. E nem contratam um expert. No assunto. Então, o que acontece? Abre vaga para vendedor, não tem o seu perfil estabelecido, vem qualquer tipo de pessoa, o melhor entre os piores, ela puxa para a empresa dela, não tem um processo de integração, não tem uma cultura muito clara na empresa, não tem regras, não tem protocolo de como se seguir dentro da empresa, e a pessoa vem para cá, fica perdido dentro da empresa, não sabe muito para onde se direcionar, e no final o atendimento é ruim. E eu digo sempre isso, o atendimento é ruim não é por causa do vendedor, tá? O atendimento é ruim por causa do processo da empresa. Por quê? Quem pode manter ou não o vendedor ruim dentro da empresa é a própria empresa. É verdade. Então, se eu pego um vendedor que é ruim e ele está ruim dentro da minha empresa, quem está mantendo ele é o empresário. E eu digo que existem 4 tipos de colaboradores. O primeiro é aquele que sabe fazer e quer fazer. Então, esse eu não atrapalho, tá? Porque tem empresário que atrapalha o time. Então, se eu tenho alguém que quer fazer e sabe, deixa fazer. Deixa fazer. Tá? Eu motivo, eu acompanho. Eu tenho aquele que não sabe fazer, mas ele quer fazer. Então esse é o treino, porque ele tem no mínimo força de vontade. Isso, já é um bom passo. Ele não sabe, mas ele quer. É treinável. Então você vai lá e faz o processo com ele. Eu tenho aquele que sabe fazer e não quer fazer. Então tá insatisfeito com a empresa, eu mando embora. Tá? Eu digo sempre que eu promovo o mercado de trabalho. E tem aquele que nem sabe fazer,
nem quer fazer. Eu tenho que demitir quem contratou. Quem trouxe esse indivíduo para minha empresa? Então, o bom atendimento, tá? Ele parte da escolha, tá? Ele parte da escolha do vendedor, ele parte do perfil individual do próprio vendedor, tá? E do que a empresa oferece para aquela pessoa. Então, eu preciso desenvolver, capacitar para que eu venha reter aquele colaborador, né? Que nós chamamos de chá. Dentro da parte de gestão, quando eu escolho o colaborador, ele tem que ter o chá. O que é o chá, Lenildo? É o conhecimento, ele tem que saber um pouco sobre a vaga que ele está concorrendo. Ele tem que o H de habilidade, tá? Ele tem que ter um pouco de habilidade para poder executar aquele tipo de função, é parte de comportamento. E ele tem que ter atitude. Então, conhecimento, habilidade e atitude. Então, respondendo a tua pergunta, fechando a minha resposta, nós deveríamos olhar antes para a nossa empresa primeiro, tá? O que é que eu preciso? Segundo, que candidato se candidatou, ver se ele tem as características do que eu preciso. E quando ele entrar dentro da minha empresa, eu preciso um processo muito bem organizado. Treinamentos, acompanhamentos, desenvolvimento, plano de carreira, tudo isso aí. E qual a importância da cultura dentro da empresa e como eu posso implementar ela na minha empresa? Boa, legal. Vocês trabalham com comunicação. E não existe nada mais importante na implementação de uma cultura que a comunicação. Isso. Tá? A comunicação, ela precisa ser voltada para a cultura da empresa em todos os seus aspectos. O que acontece às vezes? O colaborador, ele entra na empresa, vamos imaginar o seguinte aqui, antes deixa eu abrir um parênteses. Você vai na casa de um japonês, certo? E a cultura lá é que você, ao chegar na porta da empresa, ou melhor, na porta da casa do japonês, você tira os seus sandálios. Já é tempo descalço. Então você vai lá uma vez, você é forçado a tirar o sandália. Na segunda, você de novo é forçado a tirar o sandália. Daqui a pouco você começa a entender que não entra lá dentro do sandália. Isso é cultura. Você está implementando a cultura, tá? Não existe esse pensamento democrático dentro da empresa, de faça aquilo que você bem entender ou a maioria vence. Não, aqui é aristotélico. Ou seja, você precisa pensar dentro de uma perspectiva que existe um dono que tem seus valores, esses valores ele transmite para a empresa, tá? E a empresa, todos os colaboradores que estão ali, seguem toda essa cultura. Aí, de forma mais simples, respondendo a tua pergunta, reunião, até que você venha inculcar essa verdade na cabeça dos seus colaboradores. E qual a frequência que essas reuniões devem ser feitas? Então, boa. Tem reuniões que são desnecessárias, isso nós sabemos, tá? Isso come um tempo na empresa, assim, absurdo. Mas tem reuniões que são necessárias, que é que nós sempre instruímos os empresários a fazer. Existe uma palavrinha que eu aprendi na indústria. Eu passei 7 anos como gestor em indústria e lá nós tínhamos uma palavra chamada de top 5. Então toda manhã nós tínhamos um top 5. O que era esse top 5? Nós pegávamos os cinco principais problemas do dia anterior, resolvíamos, trazíamos as soluções e íamos conversar com o time. Ontem aconteceu A, B, C, D e E, ok? E para nós solucionarmos isso aqui, vamos fazer A, B, C, D e E. Ou seja, eu trazia o problema que tinha acontecido no dia anterior e também trazia as soluções. Todos os dias nós tínhamos essa reunião curta, no máximo ali uns 10 minutos, tá? No máximo uns 10 minutos, mas que o time ele era instruído dentro daquela perspectiva que nós estávamos trazendo. E um outro ponto é feedback. Então o feedback ele pode ser coletivo, pode ser individual. Então você precisa de períodos. Eu posso dar feedback todo mês ao meu colaborador, tá? Mas lembrando, cultura é todo dia, tá? Cultura é no dia a dia. Então eu posso ter feedback periódico, eu posso usar o top 5 todo dia, mas a ação corretiva de ajuste de cultura, ela precisa ser todos os dias. Ou não pode, e você vai alinhando a sua cultura. E é até importante entender o seguinte, que quanto mais a cultura da empresa ela está formada, certo? Mais fácil é para você geri-la. É o seguinte, tem pessoas que não conhecem o ramo empresarial, mas quer montar uma loja. Uhum. Aí consegue um local, coloca as vitrinas bem elegantes, mas não se preocupa em
divulgar seus produtos, o que vai ser feito. Não procura fazer, por exemplo, uma certa pesquisa de conhecimento junto aos seus concorrentes para saber o que é que o pessoal consome naquela área, por exemplo. Boa. Aqui você vai consumir mais paletó, mais camisa manga comprida, mais camisa no ramo de moda, né? Mais camisa manga curta. Aí entra comprando sem saber, na verdade, aonde está o que está comprando para vender, sem saber a quem vai vender. Você acha que está entrando errado nesse caso? Boa, perfeito. É muito importante, se você deseja de fato abrir um negócio, tá? O estudo de mercado ele tem que ser feito. Então não adianta você colocar às vezes um tipo de produto que o mercado não vai consumir. Quem manda no final das contas é o mercado. Não adianta você ter um produto que o mercado não vai consumir porque você não vai vender. Então conhecer o mercado é muito importante. Agora outra pergunta é, como eu vou alcançar esse mercado? Que é o que você está me trazendo. Então se eu tenho um negócio, e eu digo sempre assim, é uma frase que eu utilizo, não existe espaço para todo mundo. Tem essa frase, né, que o pessoal utiliza muito? Mas o que é seu, tem espaço para todo mundo. Não tem, senão as empresas não fechavam. Não tem espaço para todo mundo. Então, quando você abre um negócio, a pergunta agora é, como é que eu vou alcançar esse público? Então, quanto maior ou quanto mais canais de comunicação você tiver, melhor é para o seu negócio. Então, rádio, TV, tráfego pago, apps, questões voltadas como TikTok, YouTube, Instagram, o próprio WhatsApp. Ou seja, quanto maior o número de canais para você conseguir alcançar esse público, melhor será para a sua empresa. Lembrando o que eu disse anteriormente, tá? Chamar a atenção. Então, chamar a atenção é você estar no máximo de canais possíveis. Então, é muito importante que, se você vai abrir um negócio, quer sair na frente, invista em marketing, apareça para que o seu público te conheça, e quanto mais você aparecer, mais você vai vender. Essa é uma regrinha que é simples e que muitos empresários eles esquecem. Muito bem. Muito bem, chegamos ao final, portanto, do podcast. Agradecer, portanto, aqui a participação do Emerson Oliveira com a gente hoje aqui no podcast Conversa Séria, Emerson. Muito obrigado pela participação aqui, pelo convite. João Rafael. Eu agradeço ao nosso amigo Lenildo, deu exatamente uma aula de perfeição. Isso para nós é um motivo de satisfação, cada dia a gente procurar conhecer cada vez mais o mercado, né? Obrigado, Lenildo, pela vinda aqui. Você que é mentor empresarial, para participar do podcast de hoje, Conversa Séria com João Rafael. Eu fico muito grato pelo convite, espero ter contribuído, tanto como podcast, como para aqueles que nos escutam. Muito bem, um abraço a todos. Na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais um podcast Conversa Séria, através das rádios Rural FM, Cultura FM, do canal do podcast no YouTube e também através, evidentemente, do ne1.com. Um abraço a todos.